Então hoje a gente vai fundo em duas das metáforas mais poderosas que existem: ser o sal da terra e a luz do mundo, lá do Evangelho de Mateus. Sabe, são declarações de identidade que atravessam os séculos, e a gente vai finalmente entender o porquê de elas serem tão fortes. Vós sois o sal da terra. Parece até uma frase simples, né? Mas na verdade ela carrega uma profundidade, assim, imensa, sabe? Com raízes fincadas lá na história e no simbolismo do mundo antigo. A gente não está falando só de sabor, de tempero, está falando de uma identidade que define um propósito. E para a gente entender de verdade o que significa ser sal, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A gente tem que explorar um conceito que é, olha, fundamental: a chamada aliança de sal. Mas aí fica a pergunta, né? O que diabos era essa tal de aliança de sal? E olha, já adianto, não era um acordo qualquer, não. Era um pacto com um simbolismo, nossa, muito específico e poderoso. Pensa só, lá na antiguidade o sal era usado para selar pactos, sabe? Durante refeições sacrificiais. As notas de estudo sobre o livro de Números contam que ele representava um acordo que não estragava, que era duradouro, incorruptível, eterno. Era, no fundo, o maior símbolo de permanência que existia. E essa ideia fica ainda mais forte em outro momento. Lá no livro de 2 Reis, o profeta Eliseu usa sal para purificar as águas. Quer dizer, ele está associando o sal não só com preservação, mas também com fidelidade, com a pureza da aliança com Deus. Fica bem claro o peso desse símbolo. Ok, agora a metáfora ganha um tom de alerta. Ela apresenta um conflito, sabe? Um aviso sobre o perigo de perder a própria essência, de esquecer o seu próprio propósito fundamental. E a consequência disso é dura e direta. Um sal que perde o seu sabor, a sua capacidade de salgar, simplesmente não serve para mais nada. A advertência aqui é muito clara. É sobre a perda de função, sobre a perda total da identidade. Olha, o ponto central é exatamente este. O propósito do sal é preservar, é lutar contra a decomposição. Então, um sal que fica insípido, sem sabor, ele basicamente falha na sua missão. Ele abre as portas para a corrupção. E segundo as notas de Gênesis, essa corrupção está ligada diretamente ao colapso moral da sociedade. E agora, a gente tem uma mudança radical, uma virada completa de chave. A gente sai do que é palpável, do sal, e mergulha em algo etéreo, a luz. Uma identidade totalmente nova é apresentada. Haja luz. Pensa nisso. Essa é a primeira ordem criativa de todas. Antes de qualquer outra coisa, a luz é chamada para colocar ordem na escuridão, no vazio. É o comando que dá o pontapé inicial para toda a criação. E o simbolismo dessa luz, nossa, vai muito além do que é físico. As notas sobre Gênesis explicam que ela representa a própria vida, a bênção de Deus e, de um jeito muito forte, a recriação que acontece dentro de corações que estavam na escuridão. E aí vem a conexão direta, o paralelo perfeito. Do mesmo jeito que aconteceu com o sal, essa é uma declaração de identidade. Percebe? Não é um convite para se tornar a luz, mas uma afirmação de que já se é a luz. Beleza. Se a identidade é ser luz, o texto agora começa a explorar a natureza dessa luz. E a característica mais marcante dela é que ela é pública. É impossível de esconder. E essa imagem não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Nossa, ela não foi escolhida ao acaso. Para quem estava ouvindo isso naquela época, a imagem que vinha na cabeça era imediata e era poderosíssima. A cidade de Sião, Jerusalém. Aqui, como explicam as notas de introdução aos Salmos, Sião era muito mais que uma cidade. Era o símbolo visível do reino de Deus aqui na terra. Um lugar que representava a presença e o poder dele. Basicamente, uma luz que ninguém podia apagar. Então a conclusão é inevitável, né? Assim como essa cidade no alto do monte, essa identidade de luz tem um propósito público. Ela foi feita para ser vista, para se manifestar. Não é algo para se guardar para si. E tudo isso leva a gente para a grande conclusão, para o porquê por trás dessas duas metáforas tão fortes. Afinal, qual é o grande objetivo de ser sal e de ser luz? O propósito, olha só que interessante, não está na ação em si, está no resultado dela. As tais boas obras são o caminho, mas não são o destino final. O objetivo mesmo é fazer com que as pessoas olhem para cima, para a origem de toda essa luz. A lógica aqui é uma sequência perfeita. Pensa comigo. Primeiro, a luz brilha.
Segundo, as boas obras aparecem, elas se tornam visíveis. E terceiro, como consequência, a glória, o reconhecimento não vai para a lâmpada, vai para a fonte de energia, vai para o Pai. E esse, para mim, é o grande desfecho da história toda. Ser sal e ser luz é, na prática, funcionar como um espelho. A função não é de jeito nenhum atrair a glória para si mesmo, mas sim refletir toda essa glória de volta para sua única e verdadeira fonte. E a gente termina com uma provocação, uma reflexão. Se essas identidades são reais e ativas hoje, qual é o efeito prático disso? De que forma a presença desse sal que preserva e dessa luz que ilumina está de fato transformando o mundo ao nosso redor? A pergunta fica no ar.